também que nos acompanham pelas redes sociais. É interessante nós fazermos uma comparação, um paralelo entre a liturgia de domingo passado, onde Adão e Eva ouviram de Deus uma proposta, e a liturgia de hoje, onde Deus fala a Abraão. Porque a proposta de Deus para cada um de nós, ela não existe uma proposta melhor para uma proposta pior para outro, ou menos melhor para outro, não, existe uma proposta de vida. A diferença não está naquilo que Deus propõe, a diferença está na resposta que o homem dá a Deus. E é isso que nós devemos hoje refletir, qual é a nossa resposta em relação a tudo aquilo que Deus me chama, tudo aquilo que Deus me convoca a fazer e a viver. De que forma eu respondo o chamado de Deus? Porque quando Deus então coloca Adão e Eva no paraíso, para que eles vivessem a plenitude da felicidade, e fala com eles que eles não poderiam comer do fruto da árvore do meio do jardim. Depois então a serpente aparece, nós ouvimos isso na semana passada, na primeira leitura. A serpente aparece, começa a dialogar com a mulher e vai convencendo, vai iludindo, até levá-la ao pecado. Hoje, Deus fala com Abraão: Abraão, larga a sua terra, larga a sua família, larga aquilo que você tem, que eu vou te levar a uma terra que depois eu vou te mostrar, uma terra que até ele desconhecia, Abraão desconhecia, vou levar, ele não sabia para onde Deus queria levá-lo. A diferença está, um quis possuir a terra, o outro abriu mão das suas terras. Um foi desobediente à palavra de Deus, um foi obediente à palavra de Deus. Um desconfiou daquilo que Deus estava dizendo, um confiou plenamente naquilo que Deus estava dizendo, ao ponto de se deixar levar para uma terra onde ele não sabia onde era. Essa é a diferença, por isso que Abraão é chamado o pai na fé. Entendam o que eu vou dizer agora. Viver a fé é correr riscos. E que riscos são esses quando a gente vive na fé? Quem realmente vive na fé não tem medo de se lançar aonde Deus o chama, não tem medo de viver uma vida que Deus o chama a viver, não tem medo de fazer aquilo que Deus o convoca, o chama a fazer, é viver no risco. Ou seja, eu vou, mesmo sem saber para onde eu vou, mesmo sem saber o que fazer, mas se Deus está me chamando, eu vou fazer, porque eu posso não compreender, mas eu sei que é o melhor para mim, mas eu sei que é o melhor para onde Deus está me levando, para onde Deus quer que eu faça, que eu viva. E esse exemplo de Abraão hoje, de viver na fé, deve ser o exemplo assumido por cada um de nós, de nos lançarmos sem medo na mão de Deus. Só que muitas das vezes a nossa fé é cheia de reservas. Não, eu tenho fé, mas eu coloco essa exigência, eu tenho fé, mas tem que acontecer isso, eu tenho fé, mas tem que ser desse jeito. Não, isso não é fé, isso é interesse, isso não é fé. A fé é quando a gente se lança sem medo, porque quando Deus chama Abraão, leva para uma terra onde ele não sabia. A palavra diz que Deus disse: então eu vou te mostrar para onde vai. Será que se Deus hoje te chamar para fazer algo que você desconhece, será que você vai fazer? Será que se Deus quiser te levar para algum lugar, quando eu digo algum lugar, de repente é a 100 metros da sua casa, para que você faça algo, você vai? E às vezes a gente cria uma resposta para dar a Deus, olhando para a nossa incapacidade. Não, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, isso daí para mim é muito, eu não sei fazer isso. Ou seja, a gente olha para a nossa incapacidade, para a nossa fragilidade, para justificar uma negativa a Deus. E a gente precisa viver num tempo onde a fé precisa estar cada vez mais presente na nossa
vida. Porque a vida hoje é desafiadora demais. O mundo é cruel com cada um de nós. Se nós não vivermos pela fé, nós vamos ficar capengando pela vida, reclamando de tudo, achando ruim de tudo, brigando com todo mundo. Por quê? Porque a gente quer viver nos nossos interesses, a gente quer viver naquilo que nos realiza, a gente quer viver no mundo das acomodações, das facilidades. E viver a fé, viver o cristianismo não é isso. Viver o cristianismo, muitas das vezes, é ter força para carregar a cruz, mas não é abandonar a cruz, é pedir a Deus que dê força. Viver o cristianismo, muitas das vezes, é viver a experiência do perdão. Agora, se nós deixarmos levar pelas nossas emoções, a gente vai agarrar no pescoço de alguém na rua. Mas é viver o perdão, é viver a misericórdia. Por isso que viver a fé é viver o risco. Não o risco de uma perda, não o risco de uma derrota, mas no risco daquilo que Deus traz para cada um de nós. Por isso que o nosso coração deve ser despojado. Por isso que o nosso coração deve ser um coração livre, um coração liberto, para que a gente entenda aquilo que Deus quer de cada um de nós. O que o Evangelho de hoje diz? O Evangelho tão conhecido da transfiguração, quando de uma voz sai da nuvem, uma voz que diz: este é meu filho muito amado, o qual põe todo o meu bem-querer, escutai-o. Esse é o chamado de Deus, essa é a ordem de Deus, para aqueles homens que estavam ali, naquele momento de êxtase, no momento da transfiguração. O que Deus diz? Escutai-o. Nós precisamos escutar Deus. Nós estamos tomando decisões na vida sem escutar Deus. Nós estamos fazendo escolhas na vida sem escutar Deus. Nós estamos dando passos na vida sem escutar Deus. E depois Deus é o culpado que deu errado. Depois Deus é o culpado porque não abençoou. Depois Deus é o culpado porque não protegeu. Não, não é Deus, somos nós que não escutamos muitas das vezes aquilo que Deus fala para cada um de nós. Vou pegar um exemplo. Sabe quando um pai e a mãe, a criança está brincando, para de correr desse jeito que você vai cair e vai machucar. Para de correr que você vai cair e vai machucar. Deu 5 minutos, a criança volta com o joelho ralado, chorando. E o pai e a mãe falam assim: mas eu te avisei. Muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Deus fala e a gente não dá ouvido. Deus fala e a gente não dá atenção. E depois a gente volta com o joelho ralado, machucado, chorando para os braços dele: Senhor, eu feri. Senhor, eu estou chorando. E Deus fala: mas eu te avisei. Você que não escutou. Você que não deu ouvido. Então nós precisamos escutar Deus. Mas não apenas escutar, mas viver aquilo que Deus fala para cada um de nós, colocar em prática aquilo que Deus fala para cada um de nós, porque ouvir é fácil, mas não ouvir no sentido de, não, então eu ouvi, está tudo bom, não, é ouvir aquilo que Deus nos chama a viver e colocar em prática, buscar viver aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. A felicidade nossa não está naquilo que Deus apenas nos dá, mas naquilo que nós damos para Deus. É o contrário, a via é o contrário, o caminho é o contrário. Por isso que muitos às vezes não encontram a felicidade, porque acham que vão ser felizes se Deus der alguma coisa, que acham que vai ser alegre, que a vida vai ser diferente quando conseguir algo de Deus. Você vai se alegrar, sem dúvida nenhuma, mas entenda que a felicidade do ser humano está quando ele oferta para Deus, e não apenas quando ele recebe de Deus. Quanto mais você se doa para Deus, quanto mais você faz para Deus, quanto mais você escuta Deus, quanto mais você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, mais você vai entendendo o que é a felicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que não vive de uma forma concreta, de uma forma sólida, a palavra de Deus, qualquer coisinha para ele é motivo de briga, qualquer coisa é motivo de desentendimento, qualquer coisa, aquilo se agrava. Por quê?
Porque o seu coração está preso a coisas materiais, o seu coração está preso às coisas momentâneas, o seu coração está preso às coisas terrenas, o seu coração está preso a tudo aquilo que um dia vai ficar para trás. Mas quem vive a palavra de Deus, o seu coração vai se eternizando cada vez mais, o seu coração vai se enchendo daquilo que é espiritual, o seu coração vai se enchendo daquilo que de fato preenche o seu coração, preenche a sua alma, que são as riquezas espirituais de Deus. Por isso que nós devemos ter essa sede de viver aquilo que Deus quer para cada um de nós, que nós devemos buscar cada vez mais aquilo que Deus quer para cada um de nós, viver como Abraão. Deus disse: eu vou te mandar para uma terra, depois eu te mostro. Abraão não questionou, Abraão não ficou com muitos questionamentos, ele apenas escutou, acolheu e colocou em prática. É aquilo que Santa Teresinha diz, é uma esperança cega, ou seja, se lançar por inteiro, de uma forma cega nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ter medo das propostas de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas têm medo daquilo que Deus chama, daquilo que Deus convida, daquilo que Deus quer fazer, e a gente se acha incapaz. Você acha que você não pode fazer a vida de alguém feliz? Você acha que você não pode fazer a vida de uma pessoa diferente? Lógico que pode. Ontem à noite mesmo eu estava gravando um vídeo, e no final do vídeo eu dizia sobre isso, que o vídeo falava sobre aquilo que Deus vê e aquilo que o homem vê, né? O homem vê a face, Deus vê o coração. Muitas das vezes, eu terminava o vídeo dizendo que muitas das vezes nós somos condenados, acusados por aquilo que as pessoas veem em nós, mas também somos abraçados por aquilo que Deus vê no nosso coração. Então, o homem pode olhar para a sua vida e te condenar, Deus olha para o seu coração e te abraça. Então, o que Deus está vendo hoje no nosso coração? O que Deus está olhando para nós hoje e está dizendo: olha, você está assumindo aquilo que eu estou pedindo, ou você está sumindo daquilo que eu estou pedindo? Você está vivendo aquilo que eu estou propondo para você, ou você está correndo daquilo que eu estou propondo para você? Saia dessa Santa Missa hoje com esse desejo de viver aquilo que Deus quer para você. Se ainda é novo, se ainda você não sabe, se ainda você não tem definido aquilo que Deus quer para você, isso não importa. O importa é que você se abra à palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus trabalhar na sua vida. Deixe a palavra de Deus concretizar os seus sonhos, as suas realizações. Se você quer ser feliz, não viva o que você quer, mas viva o que Deus quer para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.